De facto, o Conselho tem vivido, e não é apenas nesta história recente das últimas semanas, né? Há uma alteração de episódios, ou pelo menos de episódios mediatizáveis, e do sentimento de segurança que o Conselho e os barreirenses vão tendo sobre a sua vivência cotidiana. E é, de facto, importante que os decisores políticos e a responsabilidade de reflexão coletiva que nos cabe possam demonstrar à população que não só estão atentos, como interagem, usando aqui uma expressão que também foi já dita hoje, e utilizam a sua magistratura de influência no sentido, não muitas vezes de conseguir resolver, porque isso de facto do ponto de vista das competências e das atribuições pode não ser, aliás, sendo matéria criminal, até foge claramente ao âmbito da estrutura municipal, mas deve intervir, sobretudo para não criar espaço, quer de especulação, quer de especulação popular, mas muitas das vezes especulação política e muitas vezes até ideológica, de pseudo-soluções que de solução têm pouco. Mas, de facto, nós ficarmos reféns da não discussão do assunto, da não intervenção sobre o assunto, de não encararmos frontalmente quem temos que encarar e com quem temos que dialogar, as estruturas policiais locais, as estruturas policiais regionais, abre espaço para esta especulação. E parece-nos que nas últimas ocorrências, não necessariamente estas das últimas semanas, mas temos assistido já aqui a algum lastro de algumas situações. Eu próprio tive a oportunidade de expor aqui, há um ano, já não me recordo, algumas ocorrências no Barreiro Velho. Nós damos espaço a esta discussão. A discussão é essa que, mais uma vez, digo, não pode criar nas pessoas, nos cidadãos e até no espectro político, a ideia de que se vai resolver com a intervenção da Câmara. Porque a intervenção da Câmara tem que alertar, deve intervir, deve ser veemente nessa intervenção, deve ter pulso, como se costuma dizer, mas a situação é bem mais complexa, ou pode ser bem mais complexa do que apenas a intervenção da Câmara. Mas não se pode deixar espaço. E, portanto, estamos muito de acordo que o assunto se debata e que se debata até em linha com o proposto pelo Vera do Bruno Vitorino, porque tem os tópicos, na nossa análise, estão bem colocados, não há ali nenhuma solução. É para que se discuta e que se encontrem as articulações e o quadro de discussão necessário para que o assunto seja encarado com veemência. Mas talvez fosse, eu não diria desnecessário, mas talvez já se pudesse ter feito mais alguma coisa sobre este sentimento que se vai sentindo e que se vai propalando na nossa sociedade barreirense, que devo dizer, é a minha opinião pessoal, não deixam de ser episódios relativamente localizados e que não me parece que se deva generalizar. Não nos parece que se deva generalizar. O Barreiro não é um concelho inseguro, o Barreiro não é uma cidade insegura, não se vive insegurança no concelho e isto é preciso fixar. Porque fazer ou termos este tipo de abordagem sem ser fundamentada, mas por outro lado temos que atacar, temos que ser frontais na sua avaliação, pode ser em si mesmo um fator de criação de sentimentos de insegurança. Eu acho que todos nós, se ouvíssemos esta intervenção que me antecedeu e não ouvíssemos quem estava a falar, muito se podia dizer sobre essa intervenção. E, portanto, a direita, desde há muitos anos, tem esta forma de intervir, que é navegar num espectro de insegurança e capitalizar o espectro de insegurança. Isso é histórico, quer dizer, isso não é nada de novo, isso é uma coisa conhecida. Dizer-vos que nenhuma das forças políticas que integra a CDU tem medo de fazer esta discussão e não tem a capacidade de fazer esta discussão olhos nos olhos com toda a gente.
Portanto, nós não nos vamos ficar sentados só porque temos medo que esta discussão se faça e que nos venham apontar os dedos ou o dedo de que vocês são os condescendentes com as questões de segurança. Não nos compram com esta lógica. Nem faz sentido, porque se há alguém que tem firmeza nas posições sobre matérias de segurança a todos os níveis, nacional, segurança em matéria militar, em matéria de policiamento, as necessidades dos recursos para as forças policiais. A CDU tem provas dadas nessa matéria. E, por isso mesmo, nós aqui dissemos que o trabalho que se faz sobre isto, na nossa opinião, tem sido insuficiente e que se devia fazer mais. E que se devia trazer... Aliás, nós já trouxemos para cima da mesa situações concretas. Uma delas foi referida pelo vereador Bruno Vitorino, uma das que foi mediatizada. Fomos nós que trouxemos. Uma situação que aconteceu no Barra Velho também, que teve utilização de armas de fogo. E, portanto, nós não temos medo, nem receio, nem nenhum prurido em discutir o assunto. Não cavalgamos nem segurança. Achamos que esta é uma discussão que tem que ter algum cuidado a ser feita, não porque as pessoas não devam saber sobre ela, mas por causa das matérias especulativas e das expectativas e das reais capacidades de concretizar soluções para a resolução deste assunto e destes temas. A autarquia, todos os seus eleitos devem discutir o assunto com os pés assentos no chão, exercer magistratura de influência, trabalhar para que o problema se resolva, se assim acontece, temos que trabalhar para que o problema resolva. Cavalgar política e ideologicamente em cima das questões de segurança em pleno século XXI é oportunismo político.